Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios e Canal 5. Estamos aqui para darmos início ao programa Uma Razão para Viver. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles localiza-se na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende e temos um convite especial para você que não conhece a nossa instituição. Nós temos reuniões públicas às segundas e quintas-feiras, das 20 às 21 horas. Temos também escola de evangelização aos domingos, das 9 às 12 horas. Nessa tarde, estamos aqui agradecidos a Deus pela oportunidade de divulgação da doutrina espírita. Agradecemos também a todos os envolvidos nesse trabalho. E agradecemos principalmente a vocês que nos ouvem através da Rádio Três Rios e do Canal 5. Hoje falaremos sobre as dores da alma e o sofrimento. Todos nós, seres humanos, experimentam momentos de dor. Algumas dores são físicas e visíveis, outras são silenciosas e profundas. Essas dores que habitam nossa alma são as dores da perda, da solidão, da culpa, da frustração, do medo e da saudade. A vida dói. Às vezes dói pouco, às vezes dói muito. E pensamos, será que há um jeito de parar de sentir dor? Será que virá um dia em que a vida já não vai mais doer? Muitas vezes ficamos na vida procurando segurança, uma tentativa de doer menos. Emprego seguro, casamento seguro, casa segura. E quando conseguimos todo tipo de segurança material, a vida continua doendo. A pergunta que fica é: por que será que a vida ainda está doendo desse jeito? É que o objetivo da vida não é alcançar a segurança para vivermos no controle de tudo. Não, não é isso que faz a dor cessar. Vamos fazer algumas reflexões. Nós habitamos temporariamente um mundo de provas e expiações. Implica sentir dor existencial pelo nível de amadurecimento espiritual em que nos encontramos. Nesse mundo, há injustiças, violências e as mais variadas formas de egoísmo e orgulho. Aqui é um mundo que acontece isso mesmo. Portanto, não há nada de errado conosco por nos sentirmos tristes, indignados ou com um mal-estar inespecífico. Concordar que o nosso mundo é assim e que só a partir da consciência de como estamos é que as transformações são possíveis e torna-se o primeiro e o mais difícil passo que precisamos dar. Mas para quem ainda não conseguiu concordar com o mundo como ele é, há pelo menos duas opções extremas para estar no mundo, que é viver desesperadamente ou viver anestesiado. Ambos são modos de evitação da realidade. Vamos entender um pouco melhor desses dois modos de viver. Na vida desesperada, há um excesso de tudo e pouca reflexão e muita ação. Sabe, são aquelas pessoas que não param
vivem correndo de um lado para o outro, não tem tempo para nada, não conseguem relaxar, tudo é para ontem, não conseguem parar, apreciar o pôr do sol, tomar um café com os amigos, fazer uma visita fraterna, ou até mesmo uma visita aleatória a um ente querido. Essas pessoas não têm tempo, elas não conseguem parar. O corpo vive de constante adrenalina. Pessoas assim não conseguem desfrutar o presente. Qualquer atividade meditativa ou reflexiva, ou até orações, torna-se algo insuportável, porque parar de agir traz desconforto emocional. Sentem uma grande dificuldade em construir espaço interno para a fé raciocinada. No outro extremo, há o modo de viver anestesiado, para suportar o viver. É um modo de vida lento, a procrastinação e uma busca de muitas compensações para aguentar a vida dura. São aquelas pessoas pessimistas e sentem pouca animação diante das boas notícias. São aquelas pessoas que, para toda solução, têm um problema. Sabe, aquelas pessoas que você chega, conta uma novidade, conta algo de bom que aconteceu com você ou até mesmo no mundo, e aquelas pessoas falam que não acha que foi dessa maneira, né? Sempre trazendo para o lado negativo. Elas não se empolgam com nada, pois têm medo da frustração, mas também se fecham para as alegrias. Controlar a vida em vez de vivê-la faz com que fiquemos apáticos, inertes, mornos para tudo o que acontece. Vai nos faltando sentido para o viver. Esses dois modos de viver é cansativo. Pessoas assim vivem no automático, sempre se escondendo. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos fala: tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. A dor e o prazer são duas formas extremas de sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. São, pois, inseparáveis em princípio e ambos necessários à educação do ser. Resumindo, o que Leon Denis nos diz: não tem jeito, a vida dói. Dói para todos, independente das condições financeiras, das seguranças materiais, dos projetos. Em algum momento, ela vai doer. Dói até quando escolhemos não querer sentir, porque retrair-se também dói. No livro Consolador, na questão 239, Emmanuel nos traz um ensinamento quando questionado a respeito da dor. O livro Consolador foi psicografado por Francisco Cândido Xavier. Vamos ver o que nos diz a questão 239. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundo o espírito humano? Olha a resposta de Emmanuel. Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor, realidade, e o tormento físico de qualquer natureza como a dor, ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos, ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral
é essência. Daí a razão porque a primeira vem e passa. Ainda se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Vamos traduzir, né? Vamos explicar o que Emmanuel vem nos dizer. A dor física, a dor dos nossos órgãos, né? Dos nossos órgãos físicos, né? Coração, pulmão, pele, ossos, tudo que vem no nosso corpo material, né? É uma dor localizada e temporária, né? Ela tem uma hora para acabar, mesmo que isso nos leve a realmente a morte, né, do corpo físico. Mas ela, uma hora, ela tende a acabar. Ela pode ser, né, essa dor do corpo físico, do nosso corpo, ela pode ser medicada, tratada e muitas vezes, né, desaparece com o tempo. Já a dor moral, a culpa, o remorso, a perda, a saudade, o arrependimento não se limita ao organismo. Ela vibra no íntimo do nosso ser. Portanto, essas dores, né, essas dores da alma, elas são próprias do espírito. E elas só terminam, na verdade, elas não terminam enquanto não existe uma redenção, enquanto isso não for realmente curado, for realmente tratado, for perdoado, se perdoar. Então, essas dores da nossa alma, ela vem, né, de reencarnação a reencarnação. Nós já trazemos isso, né, de outras reencarnações. Então, portanto, a cada reencarnação, nós vamos depurando essas dores, né? Então, o que Emmanuel nos convida a perceber que o espírito traz consigo suas experiências, suas memórias e responsabilidades. Por isso, uma palavra que fere, uma traição, um sentimento de abandono ou um erro cometido podem produzir marcas muito mais duradouras e profundas. Por isso, nós temos que ter, né, muito cuidado ao dirigir-se ao outro, né? Porque talvez uma palavra maldita vai decorrer, né, naquele processo, né, que o Espírito está trazendo de outras vidas. Então, o convite que Emmanuel nos faz é realmente isso, quando não ter, né, esse julgamento pelo a dor do outro, porque nós não sabemos o que realmente o outro, né, traz de outras reencarnações. Nem nós, né, temos essa consciência do que nós trazemos de outras reencarnações, porque existe o véu, né, do esquecimento. Então, portanto, né, precisamos ter realmente essa sensibilidade, essa empatia para com o outro. Então vamos lá, né? Se sentir dor faz parte do viver, o que podemos fazer diante dela? Né? Fica aí uma pergunta, né, importantíssima, né? O que podemos fazer diante da dor? Há um versículo precioso na carta de Paulo em Coríntios 2, no capítulo 4, no versículo 8, em que ele utiliza de 4 termos importantes para descrever como podemos sentir diante do inevitável do viver. Ele diz que podemos sentir atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não
desamparados e até abatidos, mas não destruídos. Eu vou repetir esse versículo para ficar bem gravado, né, para vocês sentirem esse versículo, porque ele é muito profundo. Então eu vou repetir novamente, o que Paulo vem nos dizer. Podemos sentir atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, e até abatidos, mas não destruídos. Nós podemos, então, considerar esses 4 termos abrangentes ao que experimentamos diante das adversidades da vida: a tribulação, a perplexidade, a perseguição e o abatimento. Porém, no mesmo versículo, Paulo escreve que não precisamos agravar esses estados, o que fica explícitos nesses 4 outros verbetes citados: angustiados, desanimados, desamparados e destruídos. Paulo dividiu nossa experiência em 2 grupos, um correspondente à realidade do viver, o outro de expressões de excedê-los emocionalmente. A parte que Paulo diz, angustiados, desanimados, desamparados e destruídos, é composto dos estados da alma, dos quais podemos nos aproximar ou nos afastar. Ou seja, nós temos um grau de liberdade, mesmo que pequeno, diante de nossas dores que nos são próprias. Portanto, é natural que sintamos dor, assim como uma criança sente dor quando aprende a andar e se machuca. Essa é a nossa dor de sermos humanos, sensíveis ao mundo que nos cerca. Esse segundo grupo, angustiados, desanimados, desamparados e destruídos, significa o sofrimento, o modo como experienciamos a dor. Então, cuidado para não repetir uma frase bem conhecida que carece reflexão. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa frase parece ter um tom de pouca caridade, vocês não acham? Né? Nós somos espíritas, o que nós falamos? Que fora da caridade não há salvação. Se nós falarmos, né, que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional, será que nós estamos sendo caridosos para com os outros? Será? Né? Então, vamos ter cuidado, né? Porque quando nós sofremos, quando o outro sofre, mesmo que em excesso, isso se dá por ignorância e não porque queremos, no sentido de uma escolha livre, livre, desejada, consciente. Sofremos porque não temos consciência e liberdade suficiente para podermos estar diante da dor de maneira diferente ainda. Se fôssemos tão livres assim, certamente não estaríamos mergulhados no sofrimento. No Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 22 a 26, há um aprendizado importante, lá na cura do cego de Betsada. Vou ler para vocês o que está nesses versículos, né? Marcos, né, o evangelista Marcos, nos narra da seguinte maneira: chegando eles a Betsaida, trouxeram-lhe um cego,
e suplicaram-lhe que o tocasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Pôs-lhe saliva nos olhos e, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? O cego levantou os olhos e respondeu: Vejo, vejo os homens como árvores que andam. Em seguida, Jesus lhe impôs as mãos nos olhos e ele começou a ver e ficou curado, de modo que via distintamente de longe. E Jesus mandou-o para casa, dizendo-lhe: Não entre nem mesmo na aldeia. Nós podemos notar, né, que Jesus fez a cura de duas etapas. Por que será que Jesus fez essa cura em duas etapas? Né? Ele não podia simplesmente chegar e fazer a cura do cego? Será que faltava para Jesus ali, né, os benefícios, né, para fazer aquela cura de uma vez só? O que Jesus quis nos mostrar através dessa cura em duas etapas? Né? Porque nós sabemos que Jesus poderia simplesmente falar para o cego, para ele, né, enxergar e ele sairia, né, enxergando. Mas por que Jesus fez isso? Vamos entender um pouquinho sobre isso, vamos, né, refletir um pouco mais sobre isso. Jesus fez essa cura, né, em duas etapas para nos ensinar que sair da cegueira espiritual não acontece de uma vez só, né? Ou seja, há camadas de novas percepções que vão trazendo clareza para o nosso estado de sofrimento. Então, nós precisamos, né, ter clareza. Primeiramente, nós devemos ter clareza dos nossos sofrimentos, da nossa dor. Não adianta nós chegarmos e falarmos, né? Ah, tá doendo aqui, tá doendo lá, tá doendo, né? E não ter clareza do que realmente queremos. Sabe quando nós, né, ficamos pedindo, ah, Senhor, eu quero isso, eu quero uma casa. Mas aí a gente não fala, né? Vamos voltar um pouquinho aqui para o nosso plano material. E aí nós não falamos, né? Qual tipo de casa nós queremos? Queremos uma casa grande? Queremos uma casa bonita? Se nós não termos clareza sobre isso, como que nosso pedido vai ser atendido? Né? E quando nós vamos, outro exemplo, quando nós falamos assim, ai Senhor, dai-me paciência, mas paciência em relação a quê? Paciência para quem? Para lidar com quem? Ou paciência de um modo geral? Será que realmente nós não temos nada de paciência? Né? Então, nós temos que primeiro ter clareza do que nós vamos pedir. Assim como o cego, né? Ele pediu Jesus que queria ver, que queria enxergar. Mas Jesus preferiu fazer essa cura em duas etapas, para saber realmente o que aquele cego queria. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, fica aqui o nosso convite. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado ali do residencial Vila Nova 1. Nós ficaremos muito felizes com a presença de vocês lá na nossa casa, lá na nossa instituição. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, das 20 às 21 horas, né, onde temos vários palestrantes de outras
de outras instituições e palestrantes da casa. Nas quintas-feiras, nós temos estudo do Livro dos Espíritos, e depois dos nossos estudos, das nossas palestras, nós temos o passe e também a terapia da água fluidificada. Então, para você, né, que quer participar, quer entender um pouquinho melhor sobre a doutrina espírita, nós te convidamos a nos fazer essa visita, né, lá na nossa casa. Nos domingos também nós temos Escola do Evangelho, das 9 até as 12 horas, né? Nos domingos, nós oferecemos um delicioso almoço para as famílias que são assistidas na casa, né? Nós temos essa, esse trabalho, né, voluntário, onde nós fazemos almoço. E também, né, tanto as crianças que são cadastradas, né, na nossa instituição, quanto as mães, as famílias, também recebem um pouquinho, né, dos ensinamentos espíritas, dos ensinamentos do Evangelho. Então, depois, né, delas participarem, né, das palestras, dos estudos bíblicos, nós também servimos esse almoço aos domingos. Então, se você quiser fazer parte, né, você pode ir, né, para ajudar a fazer o almoço, ou até mesmo para ajudar junto com as crianças. Então, fica aqui o nosso convite também, né? Nós também realizamos bazar, né, para angariar fundos para manutenção e despesas da casa. Se você quiser e puder contribuir, fica à vontade, né? Você pode levar uma roupa que você não, né, esteja usando mais, um sapato, que nós vamos, né, levar para o nosso bazar para assim, né, angariar, né, fundos para a manutenção da nossa casa. No decorrer do ano, nós também realizamos passeios e atividades lúdicas para as nossas crianças e as famílias assistidas em nossa instituição. Realizamos também o atendimento fraterno, que é o atendimento fraterno. É uma conversa, né, sem julgamento, no qual você pode falar, pedir conselhos por algo que está lhe incomodando, e a equipe da casa poderá atendê-lo. O atendimento fraterno, ele acontece mediante o agendamento, né? Você pode entrar lá nos nossos canais, nas nossas redes sociais, lá vai ter um link que você pode fazer esse agendamento. Geralmente, esse atendimento fraterno, ele acontece nas segundas e quintas-feiras, às 7 horas, às 19 horas, antes das palestras, antes dos estudos, e você pode ficar, né, ou deve ficar, para assistir, né, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus através do Evangelho, através desses estudos, os quais realizamos em nossa instituição. Portanto, queridos ouvintes, nós vamos dar continuidade ao nosso programa, né? Aqui quem está hoje falando com vocês é Ivone Rezende. E nós vamos continuar aqui o nosso programa. E hoje nós estamos falando sobre as dores da alma e o sofrimento. Quem aí, né, não tem nesse mundo de provas e encarnações, de prova e expiações, quem aí não sente nenhuma dor, quem nunca passou por um sofrimento. Então, o nosso programa está sendo destinado a uma reflexão sobre essas dores da alma, que são as dores da perda, da angústia, da solidão, da falta de perdão, né,
da saudade, do medo. Então, essas dores da nossa alma, né, que ficam presos e que, se nós não conseguimos colocar para fora, se nós não conseguimos perdoar ou dar esse perdão, né, a cura não acontece. Então, se faz necessário esse entendimento, o que são dores, o que são sofrimentos, o porquê muitas vezes nós exercitamos, porque nós muitas vezes nós colocamos muito sofrimento em algo, né? E aí muitos de nós ainda julgamos porque a pessoa está sofrendo, mas nós devemos sempre lembrar, né, que a dor do outro, né, não é igual à minha dor, porque talvez a dor que o outro passa, eu já passei em outras encarnações. Então, para hoje, eu já não vou sentir mais aquela dor. Eu já estou curada, eu já estou em uma nova evolução, já estou um pouquinho mais evoluído. Então, por que julgar o outro pela dor? Né? Na dor não é medida por uma régua, cada um vai ter a sua. Cada um vai saber o que realmente dói. Então, nada aí de ficar julgando a dor do outro, né? Nós temos sim que se colocar no lugar do outro, tentando entender, tentando ajudar, né? Acolher essa dor do outro. Então, por isso se faz necessário esse não julgamento da dor do outro. Cada um tem uma maneira de senti-la e cada um sabe onde realmente dói. Talvez hoje eu não sinta a dor da solidão. Para mim é indiferente eu estar vivendo sozinha, morando sozinha. Talvez o outro não consegue ainda, né, ter esse discernimento de ficar sozinho. E é sobre esse discernimento que nós vamos continuar aqui, né? No outro bloco, nós estávamos falando sobre a cura do cego de Betsaida, onde Jesus curou, né, o cego em duas etapas, né? Quando ele chega, né, para ser curado, Jesus faz essa cura em duas etapas. E nós estávamos falando sobre isso. Por que Jesus fez a cura em duas etapas? Justamente para podermos, né, entender que sair da cegueira espiritual, ela é por camadas. Nós não conseguimos sair dessa cegueira espiritual de uma vez só. Então, quando Jesus, né, pergunta ao cego se ele está vendo alguma coisa, o cego responde: sim, vejo homens, mas não os distingo bem. Então, o discernimento faz parte do nosso processo curativo. Quando nós conseguimos discernir o que nos faz mal daquilo que nos faz bem, chegamos no primeiro nível de consciência. E reconhecer isso dói muito. No entanto, essa é uma dor bem-vinda, é uma dor que nos permite ver. E quando podemos ver, nosso grau de liberdade é maior. E ficamos, né, muitas vezes nos machucando, fazendo escolhas irrefletidas, seguimos caminhos equivocados, porque não conseguimos ainda distinguir para onde estamos nos dirigindo. Né? Um exemplo que nós podemos dar aqui, né, é quando, né, nos questionamos sobre o que acontece em um relacionamento afetivo, no qual nós vivemos nos lesionando e machucando a outra pessoa. E continuamos a repetir o que não nos faz bem.
É um sinal que está nos faltando discernimento. Eu não sei vocês, se vocês já viram alguma pessoa que às vezes sai de um relacionamento afetivo, o qual é um relacionamento abusivo, e logo em seguida entra em outro relacionamento no mesmo padrão. Ou seja, aquela pessoa ainda não consegue distinguir, né? Ou ainda não tem o discernimento, ou às vezes volta para aquela pessoa, né? Porque não consegue é, ter um outro tipo de relacionamento, porque já está tão acostumada a ter aquele padrão de relacionamento que fica difícil de sair, né? Então, é esse discernimento que muitas vezes nos falta, né? Então, quando começamos a nossa cura, quando tomamos consciência dos movimentos lesivos que antes não era possível identificar, né? A nossa cura começa a partir de então, quando nós começamos a ter consciência dos movimentos, né, que nós conseguimos identificar. Na cura do cego, Jesus realiza a segunda etapa da cura, quando o homem passa a ver com clareza, com precisão e com profundidade, né? Então, para sairmos dessa cegueira espiritual, nós precisamos ter, né, essa clareza, essa precisão para podermos realmente enxergar, né, para podermos realmente saber onde está essa dor. E aí tem um detalhe importantíssimo, se não mais, o que é mais essencial, né? É quando Jesus recomenda ao homem que não volte para casa, que volte para casa, desculpa, e não para a aldeia. Então, é preciso entender que essa orientação de Jesus se refere a dois lugares espirituais, a casa e a aldeia. O que é a casa? A casa é o nosso ponto de equilíbrio, né? Onde nos sentimos filhos de Deus, na qual nos conectamos com a nossa essência divina. E a aldeia? A aldeia é tudo que promove o afastamento de si, o que nos distrai dos nossos propósitos, o que nos adoece. É a porta larga, né, a qual Jesus se refere como o caminho pelo qual podemos nos perder. E muitas vezes, né, o paradoxo, né, daquele que quer se curar é que, mesmo percebendo os descaminhos e as tentações, mantém-se resistentes a sair dos lugares os quais o adoecem. E esses lugares, muitas vezes, é até mesmo os lugares físicos, né? Às vezes, a volta para casa, uma pessoa que tem o vício do alcoolismo, ela sabe que ela não pode ir em determinados lugares, que ela vai voltar a beber, e e aí, assim, ela tem que começar a evitar realmente esses lugares, o qual ela vai, né, cair em tentações, né, voltar a ingerir o álcool. Então, muitas vezes, é esses lugares, até físicos mesmo, né? Mas aqui, especificamente, nós estamos falando nós não estamos falando dos lugares físicos, são os nossos comportamentos, né, nossos modos de conviver, os hábitos cristalizados e automatizados, né, o modos de pensar que incitam a superioridade sobre os outros. Então, nós temos muita resistência em dizer não a que o nosso discernimento já informou. Então, muitos de nós temos essa conduta, né? Nós sabemos que não é o lugar certo para estarmos, não é aquele pensamento que devemos deixar vir, né? Mas muitas vezes nós deixamos, né? É um passo avançado em nossa cura espiritual
não voltar para a aldeia. É questão de um amadurecimento espiritual e leva um certo tempo para chegarmos a esse ponto. Quando ficamos presos no sofrimento, na dor, quando nos demoramos nesse lugar crítico e julgador, não temos energia para resolver a dor. Desse modo, ficamos colados ao sofrimento, tão colados que não conseguimos nem identificar o lamento que nos faz repetir o processo de adoecimento. Nessas situações, fazemos muitos tratamentos, mas não há melhoras. Quando conseguimos separar a dor do sofrimento, o discernimento, o que está acontecendo, torna-se possível nomearmos o que sentimos. Mas como podemos fazer isso? Através de meditações, orações, do autoconhecimento, das psicoterapias, pois nesses recursos podemos perceber quem somos nós naquela história e assim podemos abrir uma brecha entre a dor propriamente dita e o modo como experimentamos essa dor. E é através nessa pequena brecha, que o nosso mentor, a espiritualidade maior, consegue aproximar de nós e vir nos ajudar para sairmos, né? Então, nós precisamos sair desse processo de vitimização, que muitos de nós estamos lá apegados, né? Ser vítima. Às vezes, nós somos vítimas para poder ter a atenção dos outros. Então, nós temos que identificar isso também, porque muitos ficam naquele sentimento lá, coitadinha, tão frágil, e para realmente chamar a atenção do outro. E aí nós ficamos vítimas desse processo, né, que não conseguimos sair desses processos. Então, há algumas perspectivas que nos mantêm aprisionados, né? Muitos, vamos identificar aí o que que nos mantém ainda usando, né, fazendo dessa vitimização, que são, né, quando nós pensamos que, na verdade, não somos nós que precisamos fazer mudanças, mas sim o outro e ficamos esperando que o outro se modifique para que nossa vida melhore. Né? Muitos ainda pensam assim: quem tem que melhorar é o outro, eu já sou, né, boa o suficiente, eu já sou um espírito elevado, quem precisa melhorar é o outro que me faz sentir essa raiva, que me faz sentir essa dor. Mas nós devemos sempre ter em mente que, né, o nosso processo, a nossa evolução, ela é individual. O outro pode até nos ajudar, mas cabe a nós tomarmos essa decisão. Quando sentimos, né, que a vida nos deve, porque ainda não recebemos o suficiente, às vezes a gente fala, eu faço tanta coisa boa, mas, né, eu mereço tanta coisa boa, mas nada chega de bom para mim, é sempre coisas ruins que me acontecem. Nos sentimos muito injustiçados pela infância que tivemos, por todos os esforços, né, em sermos bons, ficamos defendidos e estacionados, esperando a compensação chegar, né? Muitos, né, ficam, eu já faço bem, eu não faço mal a ninguém, ou às vezes nem faz o bem, né? Às vezes as pessoas às vezes até se intitulam, né? Eu não faço nada de mal a ninguém, mas também não faz o bem. Então não adianta muito, né? Só não fazer o mal. A gente também tem que fazer o bem, né? Enfim, nós criamos tantos enredos para justificar a nossa paralisia, morando no eu sofredor, que acabamos não tendo condições de enfrentar a dor verdadeira.
E se nós conseguirmos nos libertar desses enredos, poderemos nos dedicar à dor propriamente dita e entender qual é a função dela no momento em que ela surge em nossa vida. Portanto, meus irmãos, queridos ouvintes, é preciso parar de bater os pezinhos, né? Parar de fazer birra e conseguir afirmar o quanto a nossa vida é linda, o quanto a nossa vida é necessária, o quanto a nossa vida é justa e é a melhor que já tivemos. Nós já fomos bem piores do que estamos no momento. Então, é sempre bom nós fazermos essa reflexão, né? Então, as perguntas que ficam com cada um de nós quando estamos vivendo na dor é qual aprendizado aqui, aqui estamos sendo chamados a começar? Seria aquele que nos leva a sair dos excessos? A romper com a nossa autossuficiência e aceitar a vulnerabilidade que nos liga a todos os outros seres? Seria aquele que nos ensina a amar o improvável, a nos reconciliarmos com o que nos afasta de nós e de Deus? Enfim, devemos discernir o que estamos sendo convidados a olhar, a fim de que possamos renunciar ao sofrimento como sendo a única maneira de viver aquela experiência. Pois só assim podemos então lançar à dor um olhar positivo de aprendizado e de grande misericórdia divina para todos nós. Portanto, meus irmãos, assim terminamos o nosso programa, agradecido a todos vocês que estão aí nos ouvindo, agradecemos a Deus, agradecemos a espiritualidade amiga por mais esse momento de reflexão. E quero me despedir, lhes desejando um excelente final de semana e uma semana próspera e feliz. O meu muito obrigado e boa noite.